Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Alisson, trazendo mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo, como o título diz, né, eu venho trazendo uma resenha sincerona do livro Os Miseráveis. Para quem acompanha aqui o canal há um tempo, já percebeu que eu falo dele em vários vídeos, já faz mais de um ano. Na verdade, eu estava participando de uma leitura conjunta no canal da Isa, que é o Ler Antes de Morrer, no qual foi um desafio, né, ler esse calhamaço. E no começo foi uma leitura bem desafiadora, porque por ser um livro clássico, a linguagem dele é mais antiquada, assim, né, em comparação à nossa narrativa atual, e que eu adoro, por sinal, mas só que ele demora um pouco para engrenar. E minhas primeiras impressões do livro foram as melhores, assim. O livro, se eu não me engano, é dividido em várias partes. Eu falo assim, se eu não me engano, pessoal, porque faz mais de um ano que eu tô lendo esse livro, tentando terminar, e enfim, chegou o fatídico dia que eu terminei essa leitura. Eu vou confessar aqui pra vocês que não foi fácil, e eu vou explicar já por quê. Mas voltando às minhas primeiras impressões, de cara assim, eu amei a narrativa, eu amei a construção das situações, as construções dos personagens, são muito cativantes, apesar do exagero romântico, né, daquela época. Se eu não me engano, esse livro ele foi postado no jornal, né, em folhetins, formato de folhetins, e saía um capítulo por semana ou algo assim. Então, por isso que é um tamanho gigantesco, né, um calhamação desse. Mas no começo é aquela introdução, né, de onde se passa a história, e vai narrar, a gente vai conhecer alguns personagens que vivem numa situação assim de miséria mesmo, como o título já diz, Os Miseráveis. São histórias bastante comoventes de pessoas que estão ali depois, pós-Revolução Francesa, né, em que ficou várias mazelas no país e a pobreza se agravou, sabe? A fome se agravou, as doenças também. E a gente acompanha o dia a dia desses personagens sobrevivendo, né? Sendo pobres e miseráveis. São personagens, como eu falei pra vocês, muito cativantes, as histórias tocam, eu chorei em algumas passagens de verdade real. Eu sou difícil de chorar com alguns livros, mas esse livro me emocionou, me tirou várias lágrimas em várias partes. Mas no todo, foi uma experiência muito boa mesmo, acompanhar o desenvolvimento desses personagens, a luta deles, né, pela sobrevivência e a reviravolta da vida, né? Muitos tiveram um fim fatídico, assim, bem triste, e outros conseguiram vencer. E apesar de ter vários personagens e vários núcleos, gira em torno de uns principais, né? Que é uma menina, que eu não vou ousar falar o nome dela, mas gira em torno dela e do pai adotivo dela, né, que é um dos sobreviventes assim que teve uma reviravolta muito positiva na vida. Ele acabou sendo preso, condenado por muitos anos assim de prisão por ter roubado o pão para dar de comer à família dele, e era injusto, sempre foi injusto, né, a aplicação de pena para os pobres. E ele passou muitos anos assim, se eu não me engano, foi 19 ou 15 anos de prisão só porque roubou um pão, para vocês terem uma noção. E quando ele sai de lá, ele ainda saiu uma pessoa pior do que entrou, né? Assim, devido à crueldade que ele era tratado lá dentro e tal. E até que ele se deparou com um padre, que ele tentou dar um golpe nesse padre. E o padre acabou que teve um olhar diferenciado pro lado dele, um olhar mais humano, mais acolhedor, e aquilo tocou no coração daquele homem profundamente, e ao longo dos anos que foram se passando, ele foi se transformando e pensando na vida com mais positividade, né, de tanta miséria que ele já viveu, que ele já sofreu, e a gente vai acompanhando esse crescimento que eu achei muito legal, e a gente dá para se identificar, dá para gravar muitas coisas, né, muitas passagens, tá? Esse livro tá todo rabiscado, e porque eu amei assim algumas passagens. E esse é o lado positivo. O lado positivo é um livro muito bom, vale muito a pena você ler. Claro que não é um livro que você vai ler de uma hora para o outro em 2 meses, não, porque já vou contar o porquê, a parte ruim, vamos dizer assim. Mas é um livro muito bom, muito bom. Eu não digo que é o melhor que eu já li, porque devido a essas partes negativas foi diminuindo as estrelinhas que eu geralmente dou, e chegou no resultado final de 3 estrelas, porque eu não me agradei muito de um aspecto que eu vou falar aqui pra vocês. Então, eu vou tentar não ter tanto spoiler nesse vídeo, que o intuito é para vocês tirarem suas próprias conclusões.
E é só minha opinião, deixando bem claro, né? Eu não sou especialista em nada como leitor, é a minha opinião, o que eu gostei e o que eu não gostei do livro. E vamos à parte negativa agora. A parte negativa é que o autor, além dele ser muito descritivo, o que não é um erro, né? Para muitos autores que fazem isso, como o Tolkien, por exemplo, que eu amo de paixão, mas não é uma descrição. Vamos dizer que é uma descrição juntamente com devaneios desnecessário. O livro ele tem várias nuances positivas e negativas, e essas partes negativas é que o autor constantemente fica desviando do foco da história para falar sobre passagens históricas, coisas que poderiam ser resumidas em tipo um capítulo ou 3 folhas ou 5 folhas. Eles se estendem e o assunto que não tem muito a ver com a história, com o núcleo dos personagens, ele se estende por 10 capítulos, 12 capítulos e muitas e muitas e muitas e muitas folhas, sabe? E fica muito cansativo. Por exemplo, tem uma parte que começa a falar sobre a pobreza. Aí começa a se esticar, falando um pouco uma linguagem filosófica, reflexões sobre as mazelas, né, que uma revolução pode causar, e os menos afortunados, o que se agravam neles, e a violência acaba crescendo devido a N fatores que o autor também explica, segundo a visão do narrador, né? O que eu achei legal também dessa narrativa é que ele se refere ao próprio narrador em alguns momentos, tipo, eu acho, eu penso, entendeu? Apesar de não ser nenhum dos personagens que está narrando a história. O que eu acho isso muito legal do narrador ser bem participativo, assim, em relação à história no geral, ele contando os fatos. Mas voltando à parte negativa, são coisas que se estendem por muito. Tem uma parte desse livro que até o pessoal que estava acompanhando a leitura conjunta falou, que disse que é uma parte mais chata, que muitas pessoas desistem de ler esse livro nessa parte, que é na parte das trincheiras, se eu não me engano, da Guerra de Waterloo. E, gente, sinceramente, foi a pior parte de livro que eu já li. Muito maçante, assuntos que se estendiam, que não tinha nada a ver. No começo era gostoso de ler, sabe? Porque a gente ficava muito bem informado sobre o contexto histórico que a história se passava. Só que tem reflexões que ele falava a mesma coisa inúmeras vezes no mesmo parágrafo, sabe? Ele só que de formas diferentes, com palavras mais rebuscadas para falar a mesma coisa. Então, como eu falei, ele poderia muito bem ter diminuído se fossem esses capítulos mais resumidos e a história ficar muito boa. E quando passou dessa parte da guerra de Waterloo, eu achei que ia melhorar. Então foi continuando. Aí teve passagem das igrejas, que o personagem principal ele se abriga numa igreja. Aí começa a falar sobre as freiras, sobre a corrupção das igrejas. E tipo, um devaneio que não tinha influência alguma na história. Entendeu? Era só uma tentativa do autor, sinceramente falando, de encher linguiça. O que eu não gostei. Me decepcionou muito assim no Victor Hugo. Possa ser que obras futuras eu até tô com medo, né? Porque ele escreveu, pra quem não sabe, o Corcunda de Notre Dame. O pessoal fala que é muito bom, mas também tem esses devaneios e descritivos. Isso é próprio, é uma característica do autor. E eu fiquei bastante assim decepcionado, porque são tempos maçantes assim, passagens maçantes que poxa, volta pros personagens, sabe? Quando ele criava aquela tensão, aquela forma legal de contar e você ficava empolgado com os acontecimentos, aí cortava para passar por uma passagem que jogava um balde de água fria no leitor e se estendia por capítulos e capítulos e capítulos infindáveis sobre assuntos irrelevantes para a narrativa da história. Então, sei que tem boa parte que defende, né, essa literatura e defende a forma como o autor escrevia, mas sinceramente, pessoal, eu gostei muito da escrita dele, da história principal, dos personagens, mas esses devaneios foi o que me broxaram, por assim falar. Eu me estendi por mais de um ano para terminar esse livro, porque toda vez que eu lia capítulos e capítulos infindáveis sobre o assunto, eu desistia. Não, dá pra mim não. Cadê os personagens? Cadê? Às vezes um detalhezinho da história, ele enrolava pra poder contar lá na frente. E tipo, poxa, só poderia falar aquela partezinha e um pouquinho só, que já valia muito na história. Mas não, são devaneios atrás de devaneios, isso se estende até os capítulos finais do livro. Dos capítulos finais pro final, são realmente focados na história, mas é muito maçante. Eu simplesmente não gostei da forma como o autor
descreve certas coisas desnecessárias para a história. Muitas pessoas podem me criticar por achar que são necessárias, sim, mas eu acho que ele poderia resumir bastante assim em um capítulo que ele queria falar no contexto histórico e tal, muito, muito repetitivo, muito assim cansativo de se ler, porque como eu falei, é o mesmo assunto tratado de várias formas diferentes, em vários capítulos para falar a mesma coisa. Então isso é um ponto bem negativo, e é por isso que eu dou 3 estrelas para esse livro. Mas se esse calhamaço imenso, se você tirar esses devaneios, eu acho que dá um livro bem pequeno, né, com a história geral, um livro, vamos dizer, de 500 páginas ou menos de 300 páginas, porque digamos que 70% do livro é só devaneios e, sabe, furos fora da história, que depois retorna para a linha, depois sai da linha, depois volta, enfim, isso é muito cansativo. Eu não gostei muito dessa experiência, mas a história em si é uma história emocionante, é cativante, é linda. Então, se você tem curiosidade de saber, conhecer um pouco sobre esse livro, a história realmente é linda demais, né? Tanto que eu me emocionei várias vezes, como eu falei pra vocês, mas tem esse detalhe, né? Tem que ter estômago pra poder ler, porque apesar de ser um livro cruel, ele é maçante nesses aspectos, por sair muito da história em coisas desnecessárias. E é esse meu parecer, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês leram e têm uma visão diferente, comenta aqui embaixo, mas eu não deixo de recomendar esse livro para vocês, porque os personagens em si são muito legais e vale a pena conhecer a vida de cada um. Mas é uma experiência assim que eu quis passar para dizer, eu li Os Miseráveis, porque é um livro imenso, como vocês podem ver. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, fiquem com Deus e tchau.